A paz do Senhor seja com todos que, a partir deste momento, vão estar acompanhando esta celebração que está já iniciando. Quero convidar a si para fazer uma oração juntamente comigo. Oremos. Obrigado, Pai. Quero te louvar e te agradecer por tudo que tu tens feito, sobretudo neste momento de pandemia. Ajude todos aqueles que estão necessitando de cura. Receba, Senhor, as orações de todos aqueles que têm feito diariamente, intercedendo, Senhor, a favor da humanidade, para que se livre desta pandemia. Em nome de Jesus. Amém. O nosso culto está decorrendo. Assim que fizemos a oração, vamos aqui acompanhar um louvor e adoração em forma de música. Por isso, convido a si para podermos acompanhar. Mato wangu gawe mubairo mumawoko wenyu Baba kwenjiri muno mato wangu gawe mubairo mumawoko wenyu Baba muno mato wangu gawe mubairo mumawoko wenyu Baba kwenjiri ndinosibutsa maoko taurashwa munoza ururai Yesu zeyu ndinosimuta maoko taurashwa munoza ururai Yesu zeyu ndinosimuta maoko taurashwa munoza ururai Yesu zeyu ndinosimuta maoko taurashwa munoza ururai Yesu zeyu Nilosimuta Kerurai
ndinosimu dzamaoko dzauraywa munoda nururaisha zenyu ndinosimu dzamaoko dzauraywa munoda nururaisha zenyu Agora, peço para podermos ouvir a leitura do Salmo preparado para este domingo. Por favor, vamos acompanhar. Saúdo a Igreja com a bendita paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. De seguida, convido aos irmãos para que possamos abrir as nossas Bíblias no Salmo de número 3. Salmo número 3. Assim diz a palavra: Senhor, como se têm multiplicado os meus adversários. São muitos os que se levantam contra mim. Muitos dizem da minha alma: não há salvação para ele em Deus. Mas tu, Senhor, és um escudo para mim, a minha glória e o que exalta a minha cabeça. Com a minha voz clamei ao Senhor. Ele ouviu-me desde o seu santo monte. Eu me deitei e dormi. Acordei, porque o Senhor me sustentou. Não terei medo de 10 milhares de pessoas que se puseram contra mim ao meu redor. Levanta-te, Senhor, salva-me, Deus meu, pois feriste a todos os meus inimigos nos queixos. Quebraste os dentes aos ímpios. A salvação vem do Senhor. Sobre o teu povo seja a tua bênção. Amém. Continuando, louvar é sempre bom. Nós, através da música, através do louvor, agradecemos a Deus, imploramos a Deus, adoramos a Deus. Por isso, mais uma vez, convido a si para acompanharmos mais um número musical. Bora fazer nosso dueto. Bora! Aquece a voz. Aquecida, Vou minha começar, depois você entra arrasando. Sem Vamos lá. problema, sem problema. Espírito Santo, é incrível como me sinto quando invade o meu ser. Não dá pra explicar a vontade que eu tenho de chorar. Quando meu coração arde com tua presença. Quando eu entro na casa do Pai, me vazio de tudo. Pra que você me encha. Com apenas o que é seu, nada que vem de mim quero manter. Sou ser humano, mas escolho hoje viver pelo Espírito. Escolho estar na casa do Pai, selando um novo tempo, vivendo um novo. Eu prefiro te ouvir e cumprir o meu chamado. Espírito de Deus vem me inundar o meu ser. Espírito Santo,
meu ser. Não dá pra explicar a vontade que tenho de chorar. Quando meu coração age com tua presença. Quando entro na casa do Pai, me esvazio de tudo, pra que você me encha. Com apenas o que é seu, nada que vem de mim quero manter. Sou um ser humano, mas escolho hoje viver pelo Espírito. Escolho estar na casa do Pai, selando um novo tempo, vivendo novo. Eu prefiro te ouvir E cumprir o meu chamado. Espírito de Deus vem me inundar o meu ser. Oh, 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 yeah. Vamos juntos. Sou um ser humano, mas escolho hoje viver pelo Espírito. Escolho estar na casa do Pai, selando um novo tempo, vivendo um novo. Eu prefiro te ouvir. E cumprir o meu chamado. Espírito de Deus vem inundar o meu ser. Oh, yeah, yeah. Muito obrigado. Tudo bem. Thank you, você também mandou bem. Até lá. Aleluia. Aleluia. Obrigado, Senhor. Obrigado, Deus. Assim que acabamos de ouvir mais um trecho musical, já chegou o momento, aquele momento em que Deus vai falar através da sua palavra, utilizando o servo de Deus, o nosso amado pastor Lourenço Mangue, que está ali. Ele é que vai nos trazer a palavra. Oremos para que, na verdade, essa palavra venha de uma forma muito especial falar aos nossos corações. Deus lhe abençoe. Acompanhe a palavra. Saúde, amada igreja, na bendita paz do Senhor Jesus Cristo. Agradecer ao Senhor por ter me dado esta oportunidade de poder estar aqui para juntos compartilharmos a palavra de Deus. Esta palavra que nos traz vida, esta palavra que nos traz vitória. Eu tenho um tema que trago o dia de hoje, que se encontra no livro de Gálatas, capítulo 1, versículo 11 e 12. E vamos proceder à leitura da palavra do Senhor, em nome de Jesus. Diz assim a palavra do Senhor em Gálatas capítulo 1, versículo 11 a 12. Mas faço-vos saber, irmãos, que o evangelho que por mim foi anunciado não é segundo os homens, porque não recebi nem aprendi de homem algum, mas pela revelação de Jesus Cristo. Quero trazer, meu amado irmão, nesta manhã, o tema do evangelho que molda os corações. Aqui o apóstolo Paulo estava falando, dirigindo à igreja da Galáxia, que naquele tempo na Galáxia havia problemas, que já tinha se introduzido algo que não era da vontade de Deus. Então, ele começa por explanar esta mensagem, dizendo que o evangelho é algo maravilhoso, o evangelho é boa nova, o evangelho é uma notícia que vem para agradar alguma pessoa, independentemente das circunstâncias em que você estiver, mas o evangelho vem para mudar, para transformar, para fazer a diferença na vida de um homem. Ora, vejamos, meus amados irmãos, ele aqui estava a dizer que ele recebeu o evangelho, e quando ele recebe o evangelho,
ele começou a ser moldado pelo próprio Evangelho. O Evangelho, meu amado irmão, quando chega para as nossas vidas, ela tem um trabalho específico na área em que nós não podemos sofrer. Em nome de Jesus. Nós temos recebido o Evangelho com uma alegria. Quando é o primeiro dia, quando recebemos este Evangelho, achamos que este Evangelho vai ser para sempre, mas alguns pelo caminho caem, morrem espiritualmente, morrem porque não querem dar a continuidade com o Evangelho. Amado, nós estamos a ver que na verdade esta boa notícia vem para as nossas vidas, vem para a sociedade. Aqui o apóstolo Paulo diz: mas faço-vos saber, irmãos, que o evangelho que me foi anunciado não é segundo os homens. Amado, hoje em dia nós estamos a atravessar a situação da pandemia de Covid-19. Este é uma notícia que veio para nós. E ali foi anunciado que as prevenções devem ser a máscara, as prevenções devem ser lavar as mãos regularmente, as prevenções é usar álcool e gel, as prevenções é manter um distanciamento social. E muitas pessoas, meus amados irmãos, eles ouviram, porque na verdade estavam vendo que coronavírus mata, coronavírus tira a família, mas nós não podemos esquecer, meus amados irmãos, que há o Evangelho que dá a abertura para o reino do céu. Este Evangelho é este que o apóstolo Paulo fala. Amém. É este evangelho que o apóstolo fala para que nós possamos receber. Aconteça o que acontecer, mesmo neste momento as nossas bocas não estão fechadas, o evangelho tem que ser pregado. Há muitas maneiras de pregar o evangelho. Através das redes sociais, muitas outras modalidades de pregação, meus amados irmãos. Aqui o apóstolo fala muito bem. O povo de Galácia devia mudar de vida. O povo de Galácia devia receber este evangelho a qual o apóstolo Paulo recebeu. Aleluia. Eu digo assim, meus amados irmãos, porque há algo que eu vejo na vida do apóstolo Paulo. Quando ele recebe o evangelho, ele não voltou para ir para a casa dele. Ele não olhou aquilo que aconteceu outra hora, mas se olhou o caminho certo, ir para frente. A direção certa era chegar onde estava Jesus Cristo. Meus amados irmãos, para que nós possamos ter o evangelho que molda os nossos corações, devemos aceitar a este evangelho para que entre para as nossas vidas. Veja, meus amados, Moisés foi dado o evangelho. Quando ele olhou para aquela sarça ardente, ele viu que aquela sarça estava a arder e não estava se consumindo. Ele ficou admirado. O que é isso que estava acontecendo? E quando chegou lá, Deus disse: tira os alparcas dos teus pés, porque o lugar em que você está é santo. Então estava aí a iniciar o evangelho. E disse Deus: estou a ver a aflição do meu povo lá no Egito. Vá e tira o povo, porque Deus queria introduzir um evangelho dentro do Egito, um evangelho diante daquele povo. E assim aconteceu, meu amado irmão. Lá ele vai e chega, prega a palavra de Deus. Quando prega a palavra de Deus, lá também foram muita gente curada. Um dos exemplos é o Josué. O Josué ouviu o evangelho e foi o Josué que prosseguiu com a palavra de Deus. Quando Moisés morreu, Josué continuou de onde estava, a caminho da terra prometida. Meus amados irmãos, o apóstolo Paulo, ele continua falando assim: porque não recebi, nem aprendi de homem algum. Aleluia. Você também tem que ser como o apóstolo Paulo. Eu também tenho que ser como o apóstolo Paulo. A igreja tem que ser como o apóstolo Paulo, dizendo esta mensagem, que não há um evangelho que vem de fora, senão de Jesus Cristo. O único evangelho que salva a nossa vida, o único evangelho que purifica a nossa vida, o único evangelho que dá a vitória. Porque na verdade, quando ele estava a receber este evangelho, ele ia a caminho de Damasco para destruir o povo, para destruir a igreja. Mas quando ele recebeu, nem olhou para trás, porque atrás, meu amado irmão, tem muita coisa que não é boa. Atrás tem o engano, atrás tem a bebida, atrás tem o cigarro, atrás tem a prostituição, atrás tem muita coisa. Veja o exemplo da mulher de Ló. Ela foi dito que não olhe para trás. Em nome de Jesus. Ele foi dito que não olhe para trás. E quando estava a sair desta terra, a mulher de Ló, ela olhou para trás e transformou-se numa pedra de sal. Porque recordou o que estava atrás, mas havia recebido o evangelho de não poder olhar para trás. Aleluia. Ele diz que não recebi de homem algum, mas de Deus.
Quer dizer, para você ter um bom evangelho, para você ministrar a palavra de Deus, para você dar a notícia de boas novas, precisa receber o evangelho que vem do alto. Não precisa receber o evangelho do curandeiro, nem do companheiro, nem do vizinho, mas sim o evangelho que vem de Deus. Este evangelho, ele transforma as nossas vidas. Em nome de Jesus. Assim seja, meus amados irmãos, o evangelho de Cristo na nossa vida. Assim seja, meus amados irmãos, o evangelho em que nós possamos pregar. Continuando, meus amados irmãos, diz: não recebi, nem aprendi. Porque a palavra de Deus diz assim: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Aprendeu da palavra de Deus, aprendeu da palavra do Senhor. Foi ensinado diretamente por Jesus Cristo. Assim o apóstolo Paulo tornou-se um homem grande. Assim o apóstolo Paulo tornou-se uma pessoa especial. Assim o apóstolo Paulo tornou-se aquele que estava a pregar a palavra para que as pessoas viessem ao arrependimento. Há um arrependimento, meus amados irmãos, que te leva ao reino dos céus. Há um arrependimento que te leva a gozar a vida com Jesus Cristo. É o evangelho que vem para moldar os nossos corações. Se tu, meu amado irmão, se a igreja, meu amado irmão, a minha família, se sermos amoldado pelo evangelho verdadeiro de Cristo, aí a nossa vida estará bem. Aleluia. Muitas coisas, meus amados irmãos, acontecem. Veja e siga o exemplo do apóstolo Paulo. Há muita gente que quando ouve o evangelho, às vezes diz que deixa-me que eu vá despedir fulano, para eu poder seguir o evangelho de Cristo. Deixa-me que eu vou a Machamba, para eu produzir, depois vou seguir o evangelho de Cristo. No versículo de número 13, do mesmo capítulo 1, diz assim: mas quando eu provei a Deus que, desde o ventre da minha mãe, me separou e me chamou pela sua graça, revelar o seu Filho em mim para que o pregasse entre os gentios, não consultei a carne nem o sangue, nem tornei a Jerusalém a ter com os que já antes de mim eram apóstolos, mas parti para a Arábia e voltei outra vez a Damasco. Quer dizer que o apóstolo Paulo era um romano que tinha o conhecimento das coisas que ele foi ensinado como doutrina daquela religião, mas não sabia o verdadeiro evangelho, não conhecia o verdadeiro evangelho que vinha de Cristo. Quando em Damasco ele teve a revelação de que existe um Deus e que esse Deus traz um verdadeiro evangelho, devemos, meus amados irmãos, suplicar para que isto não venha do homem algum. Porque o apóstolo Paulo, quando estava falando assim, é porque algo em Gálatas estava acontecendo, meus amados irmãos. Havia uma nova doutrina, havia um novo evangelho, havia novas pessoas a semear aquilo que não era o evangelho de Cristo. Aqui ele diz, meus amados, que não foi do homem, não aprendi de ninguém. Depois dele ver que ele aprendeu esse evangelho, não recua, meu amado irmão. É um tempo que nós estamos confinados, sim, é um tempo que nós estamos com um distanciamento, mas não recue, pregue a palavra, levanta a voz, meu amado irmão. Une a sua família na sua casa e pregue o evangelho da salvação, para que todos possamos gozar o reino de Deus, para que todos possamos ser santificados, para que todos possamos andar conforme Deus multiplica as suas vidas. Cada coração, meu amado irmão, tem poder de ser moldado, e a única palavra que molda é a palavra do evangelho, é a palavra de Jesus Cristo. Meus amados, vamos trilhar, vamos andar, vamos caminhar, devemos ter um novo andar, devemos ter um novo pensar, devemos ter uma nova imaginação, abrir os nossos ouvidos espirituais, se algo está a impedir, abrir as nossas visões espirituais, para que nós possamos ver e ver verdadeiramente aquilo que é o evangelho que Cristo trouxe para nós. Jesus morreu, meu amado irmão, por mim e por você, porque Ele queria trazer o evangelho verdadeiro, o evangelho que molda os nossos corações. Meus amados, esta é a palavra que eu queria trazer para cada um de nós, para que nós possamos andar conforme o evangelho de Cristo. Devemos sim exaltar o nome de Jesus, devemos sim pregar o nome de Jesus, porque se você se envergonhar, assim é o evangelho que fala, meus amados irmãos. Se eu me envergonhar do evangelho, aquele dia Jesus Cristo também diz que eu me envergonharei de si. Veja a grande situação,
Veja o grande problema que você vai enfrentar. 20 anos na igreja, 10 anos na igreja, mas você continua a fazer aquilo que agrada o seu coração. Faça aquilo que agrada a Jesus Cristo como nosso Salvador. Aquele que morreu por mim, aquele que diz, dou-vos a paz, não dou como o mundo tem, mas dou-vos porque na verdade nós precisamos de receber a salvação. É esta palavra que eu trazia, meus amados irmãos, para fortificar a cada um de nós, para fortificar a igreja em geral, que não podemos pregar outro evangelho, não podemos colocar outro evangelho. Sirva-se da palavra de Deus para que molde o seu coração, da sua família, do seu bairro, do seu serviço, da aldeia, lá onde você estiver. Mesmo na cadeia, você pode moldar, porque você tem a oportunidade de ouvir esta mensagem, em nome de Jesus. Eu quero pedir ao amado irmão que ouviu atentamente esta mensagem, para que na verdade não deixe por si só. Olha para o outro irmão que está ao seu lado, que ainda não recebeu este evangelho da salvação. Olha para a tua mãe, olha para o teu pai, olha para o seu filho, para que nós todos possamos ter a vida eterna, um evangelho que molde o coração. Este evangelho moldou a mim, moldou a si, vai moldar as famílias, vai moldar a muito mais pessoas, mas através da nossa boca, em nome de Jesus. Agradeço por esta oportunidade. Muito obrigado a todos que estiveram a me ouvir. E vamos orar, vamos agradecer ao Senhor em nome de Jesus. Pai, muito obrigado, Jesus de Nazareno, por ter me dado esta oportunidade de eu poder estar aqui, neste lugar, para poder ministrar a Tua palavra. Esta palavra, meu Pai, que é o Evangelho, a boa nova que vai para cada um de nós, a boa nova que chega aos corações. Pai, eu quero pedir, Pai Santo, nesta hora, que Deus comece a abrir as audições espirituais de cada pessoa que está a ouvir o Evangelho de Cristo, de cada homem, Pai, que busca a verdade de Cristo. Pai, molde os seus corações para que se transformem e mude os corações em nome de Jesus. Pai, continue a fazer a sua vontade em cada um de nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Muito obrigado. Deus abençoe a cada um de nós. Aleluia. Obrigado, pastor Lourenço Mangue. Muito obrigado pela palavra que nos trouxe. Muito obrigado pelas bênçãos que esta palavra trouxe aos nossos corações. E já estamos chegando no final da celebração. Foi bom estar consigo nesta celebração de hoje. Foi bom você fazer parte, acompanhando todos os momentos deste culto que já está chegando ao final. Quero prometer que na próxima semana estaremos mais uma vez juntos neste lugar celebrando o Senhor. Mas antes, não saia dali. Permaneça. Sabe por quê? Porque há mais um trecho musical, há mais um louvor, há mais uma adoração. Acompanhe. Deus o abençoe. Senhor, és minha fortaleza, quando a chuva vem, eu me escondo nela. Senhor, és minha fortaleza, quando a chuva vem, eu me escondo nela. Senhor, és minha fortaleza, quando a chuva vem, eu me escondo nela. Senhor, és minha fortaleza, quando a chuva vem, eu me escondo nela. Coro escondo, coro escondo, coro escondo, coro escondo. Na minha fortaleza, coro escondo, coro escondo, coro escondo. Na minha fortaleza, coro escondo, coro escondo, coro escondo. Na minha fortaleza, coro escondo, coro escondo, coro escondo. Na minha fortaleza. Jesus.
escondo nela. Senhor, és minha fortaleza. Quando a chuva vem, eu me escondo nela. Cor escondo, cor escondo, cor escondo, cor escondo. Na minha fortaleza, cor escondo, cor escondo, cor escondo. Na minha fortaleza, cor escondo, cor escondo, cor escondo. Na minha fortaleza, cor escondo, cor escondo, cor escondo. Na minha fortaleza. Minha fortaleza. Correspondo, 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 correspondo. Coro escondo, coro escondo, coro escondo. A minha fortaleza, coro escondo, coro escondo, coro escondo. A minha fortaleza.